Você está no quadro Pioneiros de Luz. Meu nome é Melissa e hoje nós estamos aqui com o pastor Edson Rosa. Pastor, muito obrigada por estar conosco aqui hoje. É um prazer muito grande, Melissa, de estar juntos e participar desse projeto tão bonito. Relembrando a história da igreja, eu acho que isso é muito importante, a gente ter isso bem na nossa memória, ver como Deus fez grandes coisas, né, durante todo o trabalho e todo o ministério de vários colegas que já gravaram, e a gente também tem essa oportunidade agora. É o nosso muito obrigado. Muito bem, então vamos começar. O senhor pode falar qual sua data e local de nascimento, por favor? Meu nome completo é só Edson Rosa. São dois nomes. Nasci de 23 de março de 1953. Eu estou com 72 anos da minha eternidade. Eu falo assim porque é a eternidade mesmo, é a fé, a esperança que a gente tem. Então, Deus já me concedeu 72 anos e alguns meses. O nome dos meus pais é Domingos Rosa e Eunice Lameira Rosa. Eu tenho quatro irmãos, dois mais velhos do que eu, a Edna e Edenir, e dois mais novos do que eu, Ednei e Edenise. Ok? Muito bem. E como foi a sua infância? O senhor teve aí quatro irmãos, né? Uma família um pouco grande. Como era o contexto da família enquanto o senhor era pequeno? Muito boa. Eu nasci na região ali de Tatuapé, essa região muito bonita ali de São Paulo, e a gente tinha atividade, brincadeiras, etc., na rua. Naquele tempo se podia brincar na rua, jogar bolinha de gude, andar de bicicleta, machucar, é assim, é uma vida normal de uma criança. E quando já estava na idade de batizar, eu fui batizado na igreja do Belém. A gente frequentava a igreja do Belém, Belenzinho, aliás, que até hoje. Naquela ocasião foi em 63, em setembro de 73, pastor Valdemar Rodrigues da Silva, que fez o meu batismo. E logo em seguida, a gente já mudou para a região de Santo Amaro, Interlagos e mais Santo Amaro, essa região onde a gente passou já a adolescência, jovem, e assim foi. Tudo bem, pastor. Pode falar como a mensagem adventista chegou até a sua família, até o senhor? Foi na geração do senhor? Foi na dos seus pais? Às vezes tem alguns que já tinham avós, que já eram adventistas. Como foi, a conversão da sua família ao adventismo? Eu sou adventista de terceira geração. Meus avós frequentavam a igreja do Ipiranga, e então meu pai se batizou primeiro. Minha mãe era batista, e então se converteu ao adventismo, e quando eu nasci já a família completa, né? Pai e mãe adventistas. Então a gente, como a gente diz assim normalmente, é adventista de berço, né? Desde de quando eu nasci. E teve algum momento marcante em que o senhor já tinha, né, no contexto da família, o adventismo, mas o senhor, desde o início, já tinha essa predisposição ao cristianismo, já tinha, desde pequeno, a vontade de seguir a Jesus? Ou houve algum momento em que o senhor começou a seguir a Cristo por si, e não pela religião dos seus pais? Meu pai sempre foi muito missionário, e minha mãe também, muito missionários, hoje são falecidos. Me lembro, por exemplo, na igreja de Belenzinho, a gente, no sábado à tarde, a gente almoçava na igreja, tomava lanche na igreja, porque à tarde tínhamos atividades missionárias. Então, muito menino, a gente ia, o irmão Walter Pinto, e junto uma galera, um grupo de jovens, e nós íamos juntos, meu pai ia junto. Nós levávamos, eu tinha pelo menos 500, 600, 1.000 folhetos para distribuir. Íamos numa estação de trem de Santo André, uma outra estação bem movimentada, e ali distribuímos folhetos. Ia rapidamente, porque era muito movimento, muitas pessoas. E, enfim, sempre a gente esteve envolvido com as atividades na igreja, né?
Fala um pouco mais da sua escolaridade. Onde o senhor cursou o primário, o ginásio, o colegial posteriormente? É, eu cursei o meu primário ali na região do Tatuapé, depois eu fiz o curso técnico em Química, e depois Teologia, Pedagogia, mestre em Teologia, pós-graduado em Gerenciamento de crise. Iniciei antes de Teologia, estava fazendo Administração de Empresas, e aí eu posso contar daqui a pouco a historinha aí de como mudei para Teologia. Aí eu tenho que falar do casamento, né? O que me motivou, né? A ser um pastor. Eu até brinco que quem me chamou para o ministério foi minha sogra, porque às vezes a gente ouve uns colegas falando, não, senti uma isso, senti aquilo. Eu vou contar a história direitinho para vocês agora. Ah, a minha sogra, chamava-se, né, era já falecida, é a professora Maria Zorbi de Souza. Ela é que me viu como um pastor. Eu era ancião jovem da igreja já de Santo Amaro, já estava noivo da Silmira, minha esposa, e então ela me fez, olha, eu estava fazendo administração de empresa no Luzuel, ali em Moema, e, e ela então falou, por que você não faz teologia, você tem... Ela me viu como um pastor. E, na realidade, ela me viu como pastor antes de morrer, foi no nosso primeiro ano de ministério, ela veio a falecer. Então, ela me viu, sonhou com isso e conseguiu ver a gente desenvolver um pouquinho do ministério, né, bem no início. A Silmira, minha esposa, ela se formou em enfermagem em 77, lá no UNASP São Paulo, antigo lá IAE, e no dia 17 de janeiro de 78, ou seja, no mês seguinte, que a gente tinha se casado, foi feito o casamento no cartório, e à tarde fomos fazer a matrícula no curso. Foi a primeira turma com duas classes. Foi a primeira turma que o NASP começou com duas classes de teologia. Então, sou da mesma turma do pastor Tim, pastor Marrone e outros colegas aí que se destacam tão grande no ministério. E esse foi nosso primeiro grupo, né? Começamos em 78. Quanto ao casamento, que está ligado aí a essa questão do ministério, a minha esposa chama-se Silmira Marta Zorub de Souza Rosa. É um nome de princesa, vejo tantos nomes assim, só nome de realeza, né? Ela é a terceira geração de adventista também. O avô dela chamava-se Elias Zorub. Ele foi o primeiro adventista no Líbano, e o primeiro missionário no Líbano. Então, é uma família de líderes. Os filhos deles, de Elias e de Marta, né, são os avós da Silmira, foi o pastor Emanuel Zoro, que foi presidente da União Sul brasileira, ainda é a União Sul que via até o Rio Grande do Sul. A Alice Zoro, que foi secretária também da União, lá em Moema, quando era em Moema. Iracema, uma outra filha, foi obreira bíblica. Israel também fez teologia, enfim, eram pessoas dedicadas à igreja, e especialmente a minha sogra, Maria Zorbi de Souza, ela foi professora e diretora por muitos anos da Escola de Santo Amaro. Então, a família tinha vínculos muito fortes com os princípios bíblicos e isso é muito, muito bonito, né? E como foi que vocês se conheceram? Nos conhecemos na igreja de Santo Amaro. A Silmira bem jovenzinha, eu também, e iniciamos em nosso namoro em dia 23 de maio de 71. Então são 54 anos de convívio, de amizade, companheirismo. Nós nos casamos em 22 de janeiro de 78. Foi lá no Salão de Atos do IAE, do UNASP São Paulo. O Dr. Walker, foi professor da Silmira no curso de enfermagem, e
também foi professor, e aí fizemos, depois, né, foi professor, e ele fez o nosso casamento. Nós namoramos por 7 anos. 7 anos de namoro e noivado. Hoje não existe mais isso, mas é 7 anos. Então são uns 47 anos de casamento. Vocês tiveram Nós filhos juntos? tivemos no primeiro, no período que estávamos fazendo o curso de teologia, e ela já trabalhava como enfermeira no Hospital Municipal em São Paulo. Nesse período nós não tivemos filhos, no primeiro ano de ministério. Então nasceu o nosso primeiro filho, Danilo André de Souza Rosa. Já trabalha já há 19 anos lá no Novo Tempo. Hoje ele é diretor do programa Vida e Saúde. E a Daniele Rosa Coll, que é minha filha, ela é publicitária, se formou aí no NASP, Engenheiro Coelho, e casada com um biólogo, e temos uma netinha, uma linda neta. A minha esposa, só para. Não me lembrei agora, ela foi, antes de nós namorarmos, ela era professora de piano. Depois ela fez enfermagem e, enfim, é uma pessoa muito dedicada. Muito bem, e agora falando um pouco sobre o seu ministério. Para onde foi o primeiro chamado, depois de ter terminado teologia? Foi uma surpresa? Era algo que o senhor já estava esperando? Como foi essa experiência da primeiro, primeiro desígnio? Desculpa. Uhum. Primeiro É, chamado, né? primeiro, Talvez. como foi Uhum. o primeiro chamado? Só vou passar aqui um pouquinho sobre a minha esposa. Ela ajudou no meu ministério desde o início, né? Desde o meu primeiro chamado, que foi para. Aliás, antes de casar, eu já trabalhava como. Fiquei 2 anos como obreiro bíblico na igreja de Santo Amaro. E então foi um período interessante. Mas eu me formei em 82, então de 82 a 83, que foi o início do. Eu me formei em 81, não é? 82 e 83, o primeiro 2 anos do ministério, foi na igreja de São Miguel Paulista, quando começou a Associação Paulista Leste. Primeiro ano, 82, ainda era paulistano naquela ocasião, paulista, né? Paulista. E hoje é paulistano. Naquele tempo era paulista só. Paulista Sul, porque tinha Paulista Oeste em Campinas. São as duas associações que tinha no estado de São Paulo. Então, 82 e 83, estávamos ali na igreja de São Miguel Paulista, e tinha um terreno lindo, né, ao lado da igreja, eram 1.500 metros quadrados, e eles sonhavam com uma escola. E eu vi aquele terreno tão lindo. Falava, vamos começar uma escola aqui. E aí incentivei o grupo, a Silmira regia um coral, gravamos um LP para vender e conseguir recursos para começar a escola. E realmente, nesses 2 anos, a gente conseguiu começar, né, a construção da escola. E aí, então, depois eu fui chamado para um outro distrito, eles continuaram. E eu conto um pouquinho depois, quando já estava mais um pouquinho à frente, eu voltei a ter relacionamento aí com São Miguel Paulista. De 84 a 85, a gente foi para o distrito da Penha. Eram 2 igrejas, abrimos mais 2 grupos. Lá em São Miguel, de 2 igrejas, abrimos mais 4 grupos, também cresceu muito, a gente louva a Deus por isso. Grandes coisas Deus fez. E no distrito da Penha também. No Distrito da Penha tinha uma característica muito grande, que era um grupo de desbravadores, né? Um clube de desbravadores muito forte. Fernando Guimarães era o líder e muito forte. E nós fomos receber o distrito no acampamento, no Campuri, em Foz do Iguaçu. Lá que foi o nosso primeiro contato com o pessoal da Penha. E me envolvi muito com os jovens, nós fizemos muitas atividades com os jovens, a igreja muito amável, muito carinhosa. Fizemos um forno de pizza, um forno a lenha, no fundo da igreja, porque os jovens iam na minha casa no sábado à noite para bater papo, brincar e tal.
mas a minha casa já tinha ficado pequena para tantos jovens, e aí resolvemos fazer no forno de lenha, e aí na sexta-feira comprávamos em torno de 30, era um pacote com 30 pizzas pré-assadas, então comprávamos dois pacotes, 60 pizzas, e aí no sábado à noite a meninada, os jovens estavam ali com muita alegria participando e comendo pizza. Então, foi um período muito bom, esses 4 anos que eu passei, 2 anos em São Miguel Paulista, 2 anos no Distrito da Penha. Deus fez coisas maravilhosas, uma liderança maravilhosa de Ancionato. A gente, como pastor, não faz nada sozinho. É Deus, em primeiro lugar, e aqueles que estão nos cercando, né? Estão nos ajudando, estão dando todo o apoio. Então, tivemos sempre todo o apoio da liderança da igreja. Isso foi muito lindo. Foi uma experiência maravilhosa. Aí, 85 foi ordenação, final de 85. Foi uma, aí no NASP também, em São Paulo, na igreja do NASP, foi feita a nossa ordenação com outro colega, pastor. Depois aí já vai para uma outra atividade bem diferente do distrito pastoral, de 86 de 86 eu comecei no departamento de educação. Por isso que eu fiz também o curso de pedagogia, para poder desenvolver a linguagem própria, né, para com os diretores, e tínhamos um time fantástico de diretores. Curso de pedagogia eu fiz ali na Hebraica, em São Paulo, Renascença, e foi uma época de muita reestruturação no departamento de educação, porque naquele tempo existiam muitas igrejas de fundo de igreja, muitas escolas no fundo das igrejas, e a legislação havia mudado, então precisaríamos ter terrenos maiores, escolas mais estruturadas. E com a graça de Deus e apoio da associação, a gente teve o privilégio de comprar vários terrenos, grandes avanços, um grande terreno para Vila Matilde, que era a sede da associação, e Engenheiro Goulart, que ainda me parece que eles vão começar a fazer uma escola lá no terreno que a gente foi comprado há vários anos atrás, terreno em Tucuruvi, Vila Nova Cachoeirinha, em Cruzeiro, que a gente ia a Paulista Leste ia até Rio de Janeiro. Então, em Cruzeiro, Taubaté, Tremembé. Aliás, esse terreno foi uma doação da família Apolinário, então foi muitas reformas, muitas construções, uma experiência muito agradável. Inclusive na experiência de educacional e esportiva, nós iniciamos em 87, então há 38 anos atrás, um programa que chamamos de Endesca. Até hoje usa este programa, é o Encontro Desportivo dos Colégios Adventistas. Era uma espécie de uma Olimpíada, juntávamos os colégios, as escolas, os professores, os coordenadores, os diretores, enfim, um grupo fantástico de pessoas que nos ajudavam a realizar este evento, que era uma festa, né, para as crianças, para os pais, e, enfim, nós tínhamos ali nesse período da educação um período lindo, com grandes realizações, e nós ficamos felizes porque Deus realizou grandes coisas. Um time maravilhoso de diretores e orientadores. A professora Sandra foi por muitos anos a nossa orientadora no departamento pedagógico e deu um auxílio muito grande para que tudo pudesse acontecer como Deus assim esperava. Esperamos, né? Que tenha sido grandes realizações. Nesse período, eu fui um tempo de 81 e 82, aliás, de 91 e 92, como secretário executivo da Associação Paulista Leste, acumulando também educação. Então, com período aí departamental e também administrador, quando em 92 a 96, fomos transferidos para a região de Santo Amaro, quando começou a Associação Paulista Sul, ali no Capão Redondo. Então, aí em São Paulo tinha a Paulista Oeste, a Paulistana, Paulista Leste, e agora então a Paulista Sul. Então eu participei, tive o privilégio de participar do início de duas associações,
na Paulista Leste e agora também em 92 na Paulista Sul. E ele foi como departamental de Ministério Pessoal e Escola Sabatina. E nesse período a gente fez evangelismos. Pastor Osmar Reis era o presidente da associação e tínhamos muita amizade com o pastor Rendo Bullion. Pastor Osmar tinha afinidade muito grande com ele. Fizemos ali vários eventos nos ginásios poliesportivo de Itapecerica da Serra, uma presença de 5 a 8 mil pessoas ali no ginásio de Itapecerica da Serra. O pastor Bulhão fazia todo ano uma semana especial ali de evangelismo, muito bonito. Também o pastor Osmar, com uma visão evangelística fantástica que ele tinha, ele comprou o SEI, que era o Centro de Produção, Centro Educacional Ilustrado. E ali gravamos vários vídeos com o pastor Bullion. Fiz uma série de vídeos aliás, com slides, com a voz do pastor Vandeman, que fazia o programa Fé para o. Perdão, o programa está. O programa. Qual é que é o pronome do programa? Esqueci. Está escrito. Oh, fugiu aqui. O programa está escrito. O pastor Vandeman fazia esse programa e era dublado por um judeu, Isaac Bardavi. Então eu fui ao Rio de Janeiro. O pastor Erlon era o diretor da, ali da Voz da Profecia. E então nós gravamos lá no estúdio com o Isaac Bardavi, que era a voz do Vandeman. Então nós tínhamos o Está Escrito na televisão e também tínhamos em slides estudo bíblico com a voz do pastor Vandeman. Foi muito, muito interessante. E produzimos muitos vídeos, né, com o pastor Bulhão, estudos bíblicos. Tínhamos um pequeno estúdio ali na Paulista Sul e ali pudemos gravar muitas coisas que ajudou muito a igreja naquele tempo. Fitas, fitas bem diferentes que você nem conhece hoje em dia, né? Depois conseguimos, num tempo, ainda fazer alguma coisa em DVD, mas já mais para frente, no finalzinho já da meu período lá. Posso continuar aqui a história um pouquinho? Sim, sim, continue, prossiga. Vamos lá, de 99, a gente foi chamado para a União Sul Brasileira, em Artur Nogueira. Naquele tempo, em 1999, começamos a organizar no finalzinho do ano, novembro, dezembro, mais ou menos, começamos a organizar um evento que aconteceria no ano seguinte, com o pastor Feyerabend, e o pastor Joel Sarli, com esses dois evangelistas, especialmente o pastor Feyerabend e o pastor Joel complementavam a programação. Fizemos um programa com 28 dias, 28 noites, na realidade, na igreja de Vila Formosa. Nós trabalhamos de outubro até acontecer realmente esse evento de evangelismo, visitando todas as associações. Naquele tempo, a União Central Brasileira era o estado de São Paulo, mais Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Então, nós visitamos com o pastor Falavi, o pastor Joel Sarli, esses campos todos, associações, missões, incentivando as associações e as igrejas, os pastores, a instalarem antena parabólica para receber via satélite o canal executivo. Não era nem TV Novo Tempo, era o canal executivo. Então, nós fizemos ali um evangelismo, talvez o primeiro evangelismo com tantas igrejas, tantos auditórios vinculados. Um pouquinho antes de eu ir para a União, foi feito no UNASP, São Paulo, ali no auditório com o pastor Mark Phelan. Fizemos ali, ajudamos na organização do evento. O Williams Costa Júnior estava na liderança desse evento e foi uma primeira transmissão já para a igreja. Mas com esse evento que nós tínhamos na Vila Formosa, na igreja de Vila Formosa,
nós conseguimos 500, em torno de 500 auditórios, 500 igrejas. E até hoje, ainda se você vai procurar no YouTube, ainda tem lá, além do ano 2000, com o pastor Feyerabend, e tem ali o evangelismo, o quarteto Ministry, que era o pastor Paulo Reis, pastor Josué de Castro, Erlon Brown, que era o diretor técnico dessa transmissão para via satélite, e pastor Ronaldo Ar. Então, esse era o quarteto que cantava, eles vieram da Paulista Leste naquela ocasião, e eles cantavam, enfim, um quarteto maravilhoso. Então, tinha uma música muito boa, uma pregação muito agradável, muito simpática. O pastor Farab era um canadense e um evangelista. Foi os primeiros cantores do quarteto Arautos do Rei, né? Tanto o pastor Farab quanto o Joel Sarli. E eles tinham uma experiência fantástica de evangelismo. Foi um evento maravilhoso. Depois, na União ainda, a gente teve a oportunidade de fazer em 2001 com o pastor José Mascarenhas Viana, também transmitida para esses 500 auditórios que já tinham antena parabólica, recebendo do canal executivo da ADSAT, né, naquele tempo. Então, nós transmitimos o evangelismo também ali. Ali apresentamos, primeira vez que começamos a apresentar durante a semana, em um momento antes da mensagem, apresentamos um departamento da igreja. Os desbravadores, os aventureiros, o que era a saúde, o estilo de vida adventista, publicações. Então, eles sempre tinham um líder, um representante dessas instituições, falando, apresentando para as pessoas, para os interessados, conhecerem um pouco mais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, isso foi muito interessante. Na União também, em 2001, a gente lançou o primeiro livro missionário, Caminho a Cristo, um livro tão lindo, não é, da irmã White. Então, foi feito na União Central essa distribuição do livro missionário. Depois a divisão encampou esse projeto e é maravilhoso, temos até hoje aí com distribuição de milhares e milhões de livros, né? Nós tivemos uma atividade muito interessante, com o pastor Osmar Reis já estava na divisão como departamental de Ministério Pessoal, e ele falou comigo: "Olha, precisamos de um auditório." Falamos do auditório Árvore da Vida, em Sumaré. É um auditório para 10 mil pessoas, é um lindo auditório. A igreja, foi a primeira vez que a Igreja Adventista fez ali nesse auditório. Nem estava totalmente pronto o auditório ainda, mas o pastor Osmar organizou os departamentais de todas as uniões. Então, nós reunimos ali muita gente de vinha, então, desde o Equador, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Brasil, de todas as uniões, e reunimos ali, fizemos um evento espetacular sobre o Ministério Pessoal, incentivando as pessoas a trabalhar, a divulgar o Evangelho. E nessa ocasião, assim, também já tudo isso acontecendo simultaneamente, o Jonathan Conceição, que era do ADSAT, né, e estava com as ideias de fazer o programa Lições da Bíblia, mas não tinha um espaço grande, um grande diretor de comunicação o Jonathan. Ele foi diretor no, da Nadsat, em outros locais, como a Ucrânia, por exemplo, também. Ele tinha esse sonho e começou a fazer alguma coisa, depois conversando comigo. Claro, será que a União não dá para fazer? E eu era departamental de Ministério Pessoal. Claro, lógico, vamos fazer aqui. E a gente então convidou Elino, alguns técnicos aí, dinossauros aí da área de comunicação, e fizemos ali num estúdio, numa casa da União Central Brasileira, ali em Artur Nogueira, fizemos um estúdio e começamos a fazer o programa Lições da Bíblia, que até hoje é feito lá agora na Novo Tempo, não é? Então, foi muito bom. A gente tinha essa costume de levar sempre um professor ou dois professores de teologia, mas sempre no mínimo, um professor de teologia para discutir a lição, aprofundar um pouco mais a lição, para ajudar os professores da escola sabatina. Então, esse foi um projeto muito bonito que eu tive o privilégio de participar. Em 2000
finalzinho de 2003, até 2006, aí teve a quadrenal, depois na União, e aí eu deixei de ser departamental de escola sabatina, passei a ser o secretário executivo da União Central. Então, nesse período da União Central, foi muito bonito. Passei dois setores, né? Ministério Pessoal e Escola Sabatina, e depois também como secretário executivo. E nessa ocasião, eu tenho aqui até o livro de gente comemorando 100 anos da União Central Brasileira. Então, o Guilherme Silva, que é redator ainda da Casa Publicadora, nos ajudou com o texto, e a gente fez toda a pesquisa histórica da igreja no estado de São Paulo. E, aliás, a União Sul, a União Central era sede de ter até o Rio Grande do Sul, não é? E antes tudo, quase metade do país era a União Sul naquele tempo. Depois, então, se tornou somente o estado de São Paulo, né? Mudou várias geografias e hoje temos só o estado de São Paulo. Mas naquele tempo, quando estava lá, a gente atendia, eu já mencionei aqui, Brasília, Goiás, né, Tocantins, Mato Grosso. Então, foi diminuindo e agora está só o estado de São Paulo. Nesse tempo da gente fez esse livro, também pudemos fazer, o pastor Alcides Campo Longo fazendo o programa, foi o primeiro orador, não é? O primeiro, e ele e a sua esposa Neide, o primeiro programa evangélico da televisão brasileira, o pastor Alcides Campo Longo, um homem fantástico. Eu, quando era menino, distribuí folheto para ele fazer evangelismo lá na região de Vila Maria, em São Paulo, quando eu era bem garoto ainda. Mas, então, conversando com o pastor Alcides Campo Longo, ele precisava de uma força, porque ele sozinho fazia o programa, estava tendo dificuldades para manter o programa na TV Gazeta. Então, eu falei, pastor, vamos fazer aqui na União Central. A gente já tem o estudo, já o Lições da Bíblia, que eu gravei lá no estudo da União, depois gravei o último ano, ainda gravei já lá em Friburgo, né, no Rio de Janeiro. Então o estudo estava praticamente disponível, e aí começamos a gravar o programa Fé para Hoje. Convidei o pastor Ronaldo de Oliveira para fazer a propaganda, eu fazia entrevista, com uma personalidade. O primeiro que eu convidei foi Michelson, falando sobre criacionismo, etc. Foi muito legal. Então, o pastor Alcides Campolon fazia parte espiritual, mensagem espiritual, eu fazia entrevista, e o pastor Ronaldo fazia, então, o oferecimento do curso bíblico. Então, primeiro entrevista, mensagem espiritual e oferecimento de cursos bíblicos com o pastor Ronaldo. Então, foi assim. Fizemos o programa para a TV Gazeta e depois já também mandamos para o WhatsApp. E aí começou pelo Novo Tempo também, passando o programa Fé para Hoje. Depois o pastor Ronaldo, quando eu saí da União Central, o pastor Ronaldo levou para a Paulista Sul. Ele era o presidente da Paulista Sul, levou e fez por muitos anos ali na Paulista Sul o programa Fé para Hoje. Depois foi para Novo Tempo, né, o programa. E está até hoje também o programa. É uma história linda de comunicação na igreja. Aliás, a Igreja Adventista, ela é pioneira na rádio. O primeiro programa rádio evangélico é a Voz da Profecia, com o quarteto, e o pastor Alcides Campolongo na televisão. Então, a Igreja Adventista tem essa característica, né, muito, muito bonita, de ser pioneiros aí na comunicação. Bom, vamos continuar aqui a história. A gente fica feliz porque grandes coisas fez o Senhor, não é? Como diz o salmista, né? O Salmo 123. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E ao contar e ao ser convidado a participar deste programa, a gente revendo um pouco toda a história toda, a gente fica feliz porque Deus fez coisas maravilhosas. Não é exibição, isso assim, pessoal, de maneira nenhuma. É um reconhecimento da mão maravilhosa de Deus em conduzir a sua obra, em dirigir várias as ferramentas, né, os instrumentos. A gente é mais um instrumento na mão de Deus para realizar a divulgação do Evangelho. Isso é que empolga a gente, né?
Bem, de 2006, finalzinho de 2006, a gente foi nomeado para Departamento de Comunicação e Liberdade Religiosa na divisão sul-americana. Eu nunca tinha sido departamental de comunicação, mas desde o Departamento de Educação lá na Paulista Leste, eu já mexia com comunicação, fazia vídeos, relatórios nas palestras e nos eventos com os pais e, enfim, a gente fazia coisas muito interessantes. Depois, na Paulista Sul, aí com o SEI, com o evangelismo com o pastor Bulhon, a gente já tinha esse envolvimento. Depois, na União Central Brasileira, também envolvido com programas, o Lições da Bíblia, depois Fé para Hoje. Aí a igreja achou por bem me chamar para o Departamento de Comunicação, substituindo o pastor William Costa Júnior, que tinha sido chamado para a Conferência Geral. Então, a gente começou ali um trabalho muito bonito, continuei fazendo a coordenação do evangelismo, e aí fizemos um evangelismo com o pastor vice-presidente da igreja, ainda o pastor Bruno Rasso, lá em Posadas, na Argentina, e hoje, e lá o apresentador do programa é o pastor Jorge Ramponia, que hoje é departamental de comunicação na divisão sul-americana. Foi diretor também da televisão na Novo Tempo, lá em Jacareí. Então, gente lindíssima que a gente teve a oportunidade de ir lá em Posadas, a divisa ali com Foz do Iguaçu, próximo de Foz do Iguaçu, né? Então, foi um programa evangelístico muito bonito. E meu último evangelismo coordenado pela divisão foi com o pastor Bulhon, em Florianópolis. Foi um evangelismo, uma semana espetacular, muitas conversões e muitos batismos, e foi muito, muito interessante. A gente teve oportunidade também de fazer, naquele tempo, a igreja não tinha assim um logotipo, a Conferência Geral, lá desde Utrecht, havia lançado um logotipo, mas não havia assim muita convicção de alguns líderes de não usar o logo. Existia lá uma pombinha, uma imagem aqui e tal. Aí fizemos um manual, né, seguindo o manual da Conferência Geral, e toda a América do Sul passou a usar, então, este logo que temos até hoje, o logo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós adotamos também de que cada igreja, grupo, tivesse o logo da Novo Tempo. Então, logo da igreja e logo da Novo Tempo em todas as igrejas. Então, foi um trabalho bem interessante de convencimento e adesão da liderança, foi muito bonito. Fizemos um manual, eu tenho aqui assim, este manual que foi feito aí em parceria com o NASP, a Faculdade de Comunicação. O professor, naquele tempo era professor, né? Martin Kuhn, que hoje é o reitor, e o pastor Luiz Henrique também, nos ajudaram a fazer este manual, que fizemos ele para português e espanhol, Pontes de Esperança. Esse era, esse era o nosso foco, a comunicação sendo uma ponte, né, de ligação. E aí desenvolvemos essa parceria com o NASP e desenvolvemos aulas sobre comunicação. Esse é um sonho da gente ter o diretor de comunicação da igreja, a ferramenta, uma pessoa importantíssima para desenvolver a comunicação e ajudar os diversos departamentos da igreja local. Então, desenvolvemos juntamente com o primeiro apresentador foi o Wagner Cantori, que trabalhou também, nessa ocasião estava aí no NASP, hoje ele está no Novo Tempo. E o Martin depois também fez a apresentação de vários vídeos de treinamento. Temos mais de 23 vídeos muito bem produzidos, vídeos que foram depois, o pastor Williams, que estava já na Conferência Geral, nos ajudou com a dublagem para o espanhol, e fizemos também dublagem em inglês, e algumas outras divisões também utilizaram esses vídeos que foram produzidos pela divisão sul-americana, e, enfim, foi uma coisa extraordinária esse desenvolvimento. Fizemos numa ocasião também uma publicidade para toda a América do Sul,
em outdoors, adesivos. Naquele tempo se usava adesivos, né? Outdoor, sobre a volta de Jesus. Tem uma imagem linda que a igreja usa até hoje, da volta de Jesus com os anjos. Então fizemos um lindo outdoor e foram milhares e milhares de outdoor e milhões de adesivos falando sobre a volta de Cristo. Esperança, essa é a palavra-chave, porque a gente tinha na divisão o objetivo de ter quase todos os livros, né? A palavra esperança, o material sempre é a palavra esperança. O pastor Ercho tinha esta visão, então a gente desenvolveu isso daí também. Inclusive, a gente fez um livro no portfólio da igreja, esse foi o primeiro volume, um livro sobre as atividades da Igreja Adventista. Então, quando alguém ia visitar uma autoridade, levava este livro, que era o portfólio da igreja, Esperança Viva. Tá? Que tinha, colocava aqui a palavra esperança. Fizemos o primeiro volume desse primeira edição, depois fizemos anos depois, fizemos o segundo volume, e agora já tem já o terceiro ou quarto desse tipo de portfólio que mostra todas as atividades da igreja. O último, inclusive, que eu recebi, que foi feito, já do pastor Ramponi, o pastor Rafael Rossi também fez, quando ele me sucedeu. Depois o pastor Ramponi também fez um, agora já tem um QR Code. Então, você com o celular, você já aponta ali, já vê o QR Code, já vê as estatísticas atuais. Então, enfim, o mundo cresceu, a comunicação melhorou, ficou excelente. Então, a divulgação do que é a Igreja Adventista para um não adventista ou para uma autoridade é muito importante ter essa visão sobre todas as atividades da igreja, a área educacional, a área de saúde, a de comunicação, né? Então, a igreja é privilegiada, é uma estrutura lindíssima e a gente teve o privilégio de contribuir, de ajudar de alguma maneira. Na área de liberdade religiosa, que eu falei só de comunicação, liberdade religiosa, a gente fazia fóruns. Fizemos, inclusive, eu e o NUNASP. Fizemos vários com a OAB de São Paulo, entidades jurídicas, fizemos um lindo festival em Lima, Peru, num estádio monumental. Fizemos também em Cusco, também um outro fórum de liberdade religiosa. E o maior evento de liberdade religiosa a gente pôde realizar juntamente com o doutor Alcides Coimbra, que era o departamental de liberdade religiosa, advogado da União Central, e, e o diretor de liberdade religiosa da União Central. Então, juntamente com ele, com o apoio da doutora Damares Moura, com o doutor Samuel Luz, e administradores da divisão, das uniões, dos campos locais, com a transmissão da Novo Tempo, fizemos um evento no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, com milhares de pessoas, né? Uns 20, 25 mil, 30 mil pessoas. Não sei, eu sei que tinha muita gente. Coral do NASP, orquestra. Fizemos um evento muito lindo, com muitos representantes das diferentes religiões no estado de São Paulo. E também com o trabalho da doutora Damares Moura, o município de São Paulo voltou um dia especial para a liberdade religiosa. Depois ela, quando foi deputada estadual, conseguiu ter um dia de liberdade religiosa para todo o estado de São Paulo. Então, foi um trabalho muito bonito na área de liberdade religiosa, né? E, quase finalizando aí o meu período de trabalho, a gente foi chamado para a Rede Novo Tempo de Comunicação, como relações públicas e apresentador do programa que a gente já estava fazendo, quando estava lá na União Central, do programa Fé para Hoje. Agora, sem o pastor Alcides Campolongo, somente já mudou um pouco do estilo do programa, passamos a fazer o programa, praticamente tudo ele com uma entrevista, com personalidades. Então, o pastor Ronaldo e eu entrevistávamos algumas pessoas
e o pastor Ronaldo, no final do programa, tinha uma mensagem espiritual. Então, todo esse período de 2013, finalzinho de 2013 até 2016, como obreiro, finalzinho de 2016 fui jubilado, e 2017 ainda continuei fazendo o programa, mas agora como voluntário. E foi um período muito agradável, esse quase 50 anos, né? Hoje, nesse tempo todo, praticamente 50 anos de ministério. A Muito gente fica bem. muito feliz. Uma grande carreira, né? Assim, usando as palavras de Paulo, muitas bênçãos na sua vida. Tenho certeza que Deus concedeu. O senhor pode, tenho certeza que deve ter muitas, mas pode contar uma história sobre um momento em que o senhor sentiu a mão de Deus trabalhando na sua vida. Nesses eventos todos, isso aqui que implicam ter muitas autorizações para poder realizar eventos, realizar grandes concentrações, lá em Lima, por exemplo, nós tivemos muitas dificuldades, mas graças a Deus a equipe de lá e a gente conseguiu realizar um evento gigantesco no Estádio Monumental, que é o maior estádio de futebol lá em Lima. Eventos como esse também que mencionei de Liberdade Religiosa em São Paulo, Deus atuou de maneira maravilhosa, a gente pôde visitar desde praticamente muçulmanos, católicos, diversas religiões. Então, Deus via a mão de Deus conduzindo e as pessoas entendendo como era importante a defesa da liberdade religiosa por esse departamento que é da igreja, a IRLA, né, que é a Associação Internacional de Liberdade Religiosa. Então, que é um dos primeiros departamentos aí no mundo das religiões defendendo a liberdade religiosa. A igreja também tem essa história bonita, né, lá na virada do século passado, que começou esse trabalho. E eu quero destacar, gostaria de destacar também o trabalho da minha esposa, de me apoiar, de me ajudar. Ela, como eu disse, ela era fotógrafa profissional, secretária executiva quando fomos para a divisão sul-americana. Em 2006, ela serviu como secretária de vários departamentos e mais especialmente na mordomia cristã. Então, então todo o meu ministério só foi possível a gente realizar coisas com as bênçãos de Deus e com o apoio da minha esposa. E depois, então, quando viemos para Novo Tempo, ela trabalhou como secretária executiva e também como agente de viagens. Comprava todas as viagens do quarteto e da equipe ali da Novo Tempo. E a gente viu a mão de Deus na nossa vida, nos nossos filhos e também naquilo que Deus realizou. Repito o Salmo 126, né, o verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, Ele fez por nós. Por isso estamos alegres, estamos felizes porque Deus fez. Não é Edson Rosa, não é Silmira. Não somos instrumentos, somos pequenos instrumentos nas mãos de Deus. E Deus utiliza pequenas para fazer coisas grandiosas. E nós estamos louvando a Deus por isso. É, Foi um privilégio para mim rever e relembrar tudo isso, a gente ver como Deus tem conduzido. Eu tive algumas dificuldades médicas na minha vida. No ano 2000, quando a gente fez aquele evangelismo com o pastor Fairab em São Paulo, eu tive um melanoma na perna. Interessante que o pastor Fairab também teve um melanoma. E ele veio a falecer, inclusive, teve que amputar a perna e tal, depois veio falecendo. E no ano 2000 tive esse melanoma, tive que ir para a conferência geral, já operado, já retirado o melanoma. Depois, quando a gente retornou para São Paulo, que foi feita essa remoção, veja, eu descobri ela em maio, só pude fazer
remoção já no segundo semestre. Mas Deus cuidou, zelou. Por 5 anos fiz acompanhamento muito sério sobre esse melanoma, exames periódicos, etc. Em 2010, eu tive um câncer de próstata. O cuidado da saúde sempre foi muito sério, porque minha esposa é enfermeira, e ela é muito cuidadosa, então a gente tem sempre exames periódicos, sempre foi feito isso. E eu descobri exatamente com este câncer da próstata, com as visitas médicas regulares. Então, estávamos lá em Brasília, e nesses exames periódicos a gente veio, acabei vindo para São Paulo, no Hospital AC Camargo, foi feita a cirurgia em 2010, 2014 teve voltou alguma coisa, e depois então a gente teve que fazer radioterapia em 2014. No ano passado voltou um pouquinho, subir o PSA, por isso que a gente tem que fazer exames periódicos. E aí passei a fazer agora hormonoterapia, fiz uma cirurgia radiológica no ano passado. Deus tem realmente cuidado. Quando a gente, em 2010, descobriu o câncer de próstata, a gente começou a pesquisar, né? Qual que é a sobrevida? Eu perguntava isso para os médicos, mas olhavam para mim assim, eu perguntava qual que é a sobrevida de uma pessoa com câncer de próstata. E aí eles falavam, não se preocupe, tal. Mas a gente pesquisava e achava que era 8, 10 anos. Então, foi em 2010, estamos em 2025, e a gente louva a Deus pelo cuidado dele. E recomendo aos meus colegas que estão aí no ministério ou já se aposentaram, que cuidem da saúde, né? A gente tem uma eternidade toda e temos uma vida para testemunhar. E a gente louva a Deus por isso. Muito bem. Pastor, já finalizando, o senhor pode falar qual o seu verso favorito da Bíblia, qual o seu hino favorito? Verso favorito, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. É um verso que tem me marcado muito e a gente louva a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus e a certeza, por isso que eu sempre brinco, né? Eu tenho 72 anos da minha eternidade. Eu até faço uma pergunta, às vezes, na classe ou na igreja, qual é o homem mais longevo? E aí, Matusalém e tal. Não, não, não. O mais longevo é Enoque. Enoque viveu, está vivo, não passou pela morte, está no céu. É o homem mais longevo. E louvamos a Deus porque nós temos toda a eternidade pela frente. Então, a gente louva a Deus, agradece pelo privilégio. Eu agradeço a Deus pelo privilégio desses 50 anos praticamente em ministério. A gente frequenta aqui a Igreja Central de Indaiatuba como ancião, conselheiro. Aliás, você que é do Centro White, nós temos um clube chamado Clube White. Às terças-feiras à noite, às 7 horas, a gente entra pelo Zoom e fazemos um programa ao vivo, conversamos a respeito de um livro do Espírito de Profecia. Estamos fazendo agora a leitura do livro Atos dos Apóstolos, a história da igreja primitiva. Já lemos o Verdades sobre os Anjos, a história da redenção, vida de Jesus, o grande conflito. Então, é um trabalho gostoso que a gente faz aí. Começamos lá quando tinha o grande problema de epidemia, né, no Brasil, no mundo todo. Começamos a fazer pelo Zoom e continuamos fazendo, além do pequeno grupo presencial. A gente tem esse privilégio. Muito bem. Pastor, quais suas palavras finais para as pessoas que estão ouvindo? Agradecimento a Deus. Agradecer a Deus. A gente fala graças a Deus, né? As pessoas normalmente falam assim, graças a Deus. Quando se graças a Deus. Esse graças a Deus deve ser uma permanente, reconhecimento que Deus fez grandes coisas, como diz o salmista. Deus fez grandes coisas na vida de todos nós. Às vezes a gente não fica assim, passei por isso, passei por aquilo. Deus faz coisas maravilhosas.
quando a gente coloca a vida inteiramente nas mãos de Deus. Confiança nele, confiança no seu sacrifício, preparo porque ele está muito próximo de voltar. Essa é a nossa grande esperança. Estamos vivendo nos últimos, na pontinha da unha do dedo da estátua de Daniel 2, da história dessa terra. Estamos vivendo realmente os últimos momentos dessa terra. E Deus tem um lugar maravilhoso para todos nós e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais choro nem pranto, haverá alegria eterna ao lado de Cristo Jesus. Essa é a minha esperança e eu desejaria que todos tivessem também essa esperança, essa convicção, a certeza em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor, nós agradecemos imensamente a sua participação no programa. Com certeza, muitas pessoas serão abençoadas ao ouvir o seu testemunho de vida. Então, muito obrigado pela sua participação. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de contar, compartilhar, e vou repetir o salmo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele fez grandes coisas. Por isso, somos alegres, somos felizes. E eu louvo a Deus, agradeço o convite e o privilégio de participar com vocês. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês também. Amém.